10 diz que o salmista, ele dava mais valor para um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias nas penas da perversidade. Salmo 133:1 diz que, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam, hein? Glória a Deus. 1 Coríntios 14:26 diz que quando nós viemos à igreja, um traz um hino, um salmo, profecia, doutrina, que é o ensino da palavra de Deus. Então, pastor, não trouxe nada disso, trouxe um coração grato a Deus. Amém. Gratidão ao Senhor Deus porque você está vivo e tem cuidado de você, apesar de tanta coisa. Amém? Amém. Você crê dessa forma? Amém. Então fique em pé, vamos orar ao Senhor Deus. Você é muito bem-vindo, amado. Eu creio em algo grande da parte de Deus para a tua vida nesta noite. Amém. Estenda as tuas mãos para o Senhor. Vou te dar 30 segundos para você agradecer a Deus. Você está aqui para entregar algo para Deus nesta noite. Não sei se é o teu coração, a tua vida, ou uma gratidão por aquilo que Ele fez. Diz aí, Deus, obrigado pela minha vida. Se a luta é grande, mas a vitória é maior. Eu creio, eu acredito nisso em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós rendemos graça ao Senhor. Sabemos que o Senhor está nesse lugar, Pai. Aprove, Senhor, que nós estivéssemos aqui, e eu rendo graças a Ti por isso. Senhor Deus, tem pessoas ainda vindo, que o Senhor os traga em nome de Jesus. Pai, que eu te convido, Espírito de Deus, encha esse ambiente com a Tua presença santa, Senhor. Fala conosco, Senhor, que a nossa alma se aquiete, toque nosso coração e manifeste a Tua glória, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Deus, tudo que o Senhor fizer aqui nesta noite, desde agora, nós damos a Ti a honra, glória e louvor, e é todo louvor no nome santo de Jesus. Que assim seja, Senhor. Tudo que vai acontecer aqui, Deus está no controle, tem algo para fazer na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos, exaltamos e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louve ao Senhor nesta noite. Amém? Todo ser que vive, louve ao Senhor. Você vive, eu vivo, vivemos para Ele, por Ele e para Ele. Aleluia. Oh Deus, santo, santo é o teu nome, Jesus. Nos rendemos em adoração. Aleluia. Glória a Deus. Nos rendemos em louvor ao Senhor, Pai. Rafa, eu dou.
ouvido declarar mais uma vez. Declara a manifestação dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, sobre o teu casamento, sobre aquilo que te incomoda, em nome de Jesus. Aplauda ele, a Jesus, ele a glória, a manifestação da glória do Pai. Aleluia. Tu és o centro das nossas vidas. Declare que Ele é o centro
centro da tua casa, o centro da tua família, o centro da tua vida, o centro do teu coração, o centro dos teus sentimentos, o centro das tuas decisões, que você não decide sem Ele chancelar, sem Ele carimbar, sem Ele dizer, vai! Oh Deus! Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és o Deus da glória. Presença, Pai, nesse ambiente. Oh, Deus, que benza o Senhor, Pai, glorificando o teu nome, Pai. Ele cantou Yamalabashire, de cantou Yamalabashire, de cantou Yamalabashire, de cantou Yamanai. Ele cantou Yamalabashire, de cantou Yamalabashire, de cantou Yamanai. Ore cantou Yamalabashire, de cantou Yamanai. Ele cantou Yamalabashire, de cantou Yamanai. Ele Majestade, cercado de majestade, reinas para sempre e em vitória. Majestade, em toda autoridade, teu é o reino, tu é a glória. O centro és tu, o centro és tu, o meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. O centro és tu, o centro és tu, minha canção e adoração, somente a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus soberano, tu és o centro de nosso ser, o centro do meu ser, do meu viver, o centro desta igreja. Oh, Deus, glória a Deus. Majestade, cercado de majestade, reinas para sempre e em vitória. Majestade, tens toda autoridade, teu é o reino, tu é a glória. O centro és tu, o centro és tu, o meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. O centro és tu, o centro és tu,
o centro és tu. Minha canção e adoração somente a Cristo. Aleluia! Deus! Oh Deus poderoso! Santo, no nome de Jesus! Oh Deus! A Ele toda honra e toda glória. Oh Deus Santo e poderoso, continue celebrando, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo. Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o sol da justiça, o soberano, o poderoso, o glorioso, aquele que é tudo em nossas vidas. Oh Jesus, Tu és o meu tudo, meu Pai, Tu és o meu tudo, Jesus, Tu és o tudo que eu quero, tudo que eu busco, Tu és o tudo que eu almejo. Tu és o tudo que essa igreja precisa, meu Pai. Oh, Jesus, queremos Te celebrar. Queremos Te louvar. Queremos Te declarar como nosso único Senhor e Salvador. Aleluia. Santo, santo, santo és Tu, Pai. Sempre Jesus.
Os irmãos podem sentar, por gentileza. Eles estão sentados, né? Estão espertinhos, né? Só um pouquinho, tá? Amados, gostaria de conhecer os visitantes primeira, segunda vez, terceira vez. Desse lado aqui, do meu lado aqui, tem alguém aqui? Desse lado aqui, à minha direita. Bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo, bem-vindo. Aqui no meio, tem alguém aqui? Desse lado aqui. Bem-vinda, querida, em nome de Jesus. À minha esquerda aqui, no canto lá, tem alguém aqui? Um gauchão da lei da família, bem-vindo, né? Alguém aqui? Bem-vindo, 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 bem-vindo. Oh, glória a Deus, amém? E quero também apresentar para vocês, nossos amigos, pastor Claudinei, pastor Luciano, fiquem em pé para conhecer vocês. Olha que casal bonito, gente. Olha para lá, olha. A fiel deles também está aí, né? Amém? Vocês podem sentar. Como que nós recebemos esse povo lindo aqui, gente? Amém? Eu achei que vocês iam fazer mais barulho. O povo é bonito, né? Vamos de novo? Como que nós recebemos esse povo aqui, gente? Não por força, nem por violência, pela manivela do pastor Fábio. Amados, aniversário da semana. Tem alguém para nós orarmos e abençoar a tua vida? Nascimento, de casamento também. Bebezinho para apresentar Jesus. Comprou um bem e quer apresentar Cristo também. Pode vir aqui rapidamente. Alguém? Cadê a Lívia aqui? A moça aqui. Olha que milagre, gente. Claudinha já estava com um filho nascendo de bigode, né? Aí a mulher não conseguia ficar grávida. A igreja orou, aí ó. Amém. Né, Lívia? Linda essa moça. Deixa eu ver se eu conheço aqui. É que são gêmeos aqui, deve ser a Caio essa aqui, é? É não? Não! É a Jaiane, Jair aqui. Esse aqui é quem que é? O filho Evaldo. Qual é o seu nome, filho Evaldo? Leonardo, Lívia, Léo. E quem que é esse aqui? É você que é Caio, né? Não? Você que era? Você é Caio? Que estrambiqueira, viu? Isso. A Tainá, tá vendo? Só gente bonita aqui. Mais alguém? De casamento também, tá? Bebezinho, mais algum bebezinho? Vamos ficar em pé, vamos abençoar esses queridos. Coloca a mão para cá, querido. Libera bênçãos aqui sobre a vida dessas pessoas. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poderoso nome de Jesus, Pai. Cada um dos seus filhos que aqui à frente estão, nós pedimos a tua bênção. Dê muitos anos de vida para cada um deles, Pai. No nome de Jesus, guarda, livra de todo o mal. Pelo poder do nome de Senhor Jesus, Pai, nós repreendemos tudo aquilo que é contrário, cai por terra pelo poder do nome de Jesus. Declaramos como igreja do Senhor, vida longa na vida de vocês. Tudo que vocês fizerem, que Deus guarde e abençoe a vida de cada um de vocês. Deus guarda a Lívia, Pai, no nome de Jesus. Livra ela de todo mal. Pelo poder do nome de Jesus, profetizamos um futuro abençoado, guardado pelo Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Deus, nós oramos e em nome de Cristo declaramos bênção e exaltamos o Senhor na vida deles. E mais uma vez aplaudimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Mas você pode sentar por um instantinho só, depois vocês ficam em pé de novo, tá? Queria dar oportunidade aqui para o Eliel, que vai estar louvando o Senhor. Senhor, cadê ele? Está aí? Corre para cá, homem. Glória a Deus, amém? Eu falei para o povo que você canta, você não faz raiva aqui não. As pazes, igreja. Amém. Vai cantar, irmão. Essa semana eu peguei uma gripe forte. A garganta não está muito boa. Mas vai ser tudo para a honra e a glória de Jesus Cristo. Amém? Amém. Erga agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque para tão cedo assim, até diz, Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o seu, mas Ele está contigo aí. Eu já mudou teu cativeiro,
Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te libera. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na terra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa fora das asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Para embora de sofrer. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Amém, cara. Amém, glória a Deus. Ergue a cabeça, amém? Queridos, nós vamos para a melhor parte do culto, uma das melhores partes que o povo judeu gosta muito, de poder ser generoso, amém? Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 10, diz que Deus dá semente para semear, Deus ele dá semente ao que semeia e pão para alimento, e que Ele também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Certo, amém? Então nós temos que compreender que Deus ele dá a semente para semear e dá o pão para comer. O problema é que muitas vezes acontece que nós comemos o pão e a semente, e não tem semente para semear. Ele não multiplica o pão, ele multiplica a semente, a sementeira, amém? E ele aumenta essas coisas. E qual que é o fruto da justiça, pastor? Segundo Coríntios 9:11 fala o que é. E diz você que ele quer te enriquecer em tudo para toda generosidade. É isso? 11? Muitas pessoas querem enriquecer para ostentar, para dizer para o país: está vendo? Você me chamou de quebrado, mas eu venci na vida. Deus quer nos prosperar para toda a generosidade. Amém. A Bíblia diz que o generoso prosperará e quem dá beber será descedentado. Generosidade é algo inerente no coração de um cristão abençoado e abençoador. Tudo bem? Deus dá a semente, mas Deus dá o pão. Aí nós comemos o pão e lançamos a semente. A semente vai nascer, vai brotar, vai produzir mais e mais no nome de Jesus. E ele aumenta a sementeira. Você planta 1000 pés de café esse ano, uma vez você planta 5, depois você planta 10, depois você 15, 20, 30 e 30 vai aumentando. É exponencial, o negócio não para não. Amém? Amém. Quando tem a bênção de Deus. Eu queria que a bênção de Deus estasse sobre a tua vida. Amém. Nessa noite é oportunidade de você lançar uma semente para que ela prospere na tua vida. Eu escuto muitas coisas que eu não concordo. Concordo em partes, não em tudo. Segundo Coríntios 9:7 diz que cada um deve contribuir segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nem toda oferta que eu fiz foi com alegria, foi com preocupação. Algumas vezes Deus mandou dar tudo e eu fui embora preocupado. Falei: meu Deus do céu, eu estou lascado. Isso é quando Deus manda, amém? Não quando você é convencido por ninguém. Lembro de uma vez lá de Paraná, 25 anos atrás, ele deu um culto de um ex-traficante do Comando Vermelho, um tal de Catatal. O cara tem um testemunho muito doido, gente. Os caras mataram ele na metralhadora lá, e ele foi lá
lugar onde vai os mortos lá no hospital, né? E umas irmãs entraram lá dentro, oraram pelo defunto, ele voltou à vida e o cara se tornou pregador. E todo mundo assim, aquele testemunho, tem um testemunho forte, né? O da gente que desse tamanhozinho perto do cara, né? Alguém que já morreu e voltou à vida de novo? Então o Catatal tem um testemunho maior que o seu, tá? E aí pregou e falou: gente, agora é o seguinte, eu preciso de 30 pessoas que façam um desafio com Deus. 30 pessoas que tragam 150 reais aqui à frente. Gente, há 25 anos atrás, 150 reais não grana, viu? E aí, não foi só 30 não, foram uns 50 lá na frente. E eu fui um dos crentes. Fui lá. E ele disse assim: eu desafio vocês a trazer aqui o dinheiro. E se segunda-feira, isso você não sabe, se não tiver o dinheiro que você precisa para pagar todas as suas contas, você vai ligar para mim no número tal e eu vou devolver o dobro para você. Eu falei: estou dentro? Oxê, vou. Eu tinha uns 170 no bolso, dei uns 150 e mais uns 20 ainda. Fui lá, gente. Na segunda, fui lá na caixa, porque tinha um poupança na caixa, né? Quase fechando lá o banco, fui lá, passei o cartão. Nada. Pensei, falei: não, deve ser porque demora a cair, né? Vai vir grande negócio, né? Na terça, fui lá, passei de novo o cartão, nada. Ligava no número, estudava só na caixa de mensagens. Então, quando você faz algo porque alguém te convenceu, você vai se frustrar. Mas quando é Deus que fala conosco, Deus, Ele nos honra. Certo? Amém? Que Deus fale com você nesta noite de alguma forma. Gente, as pessoas ficaram endeusando o dinheiro agora. As pessoas idolatram o dinheiro. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O cara vira traficante porque ele ama o dinheiro. A prostituta vira prostituta porque ama o dinheiro. O dinheiro não pode ser o teu dono, você é dono dele. E quando você é generoso, você se blinda de ser tentado a ter o mamão como seu Deus. Certo? Amém? Então atrás da cadeira vai ter um envelope. Eu queria que você pegasse ele na mão, se você pode. Tem um segredo dele aí, eu queria mostrar para você, que quase ninguém vê. Pega aí, Gaúcho, vai. Gaúcho do Gaúcho, né? Então, os gaúchos desobedientes, a gente faz não, né? Ainda bem que tem as mulheres aqui. Olha para esse envelope aí. Esse envelope é a oportunidade que você tem de lançar uma semente, de qualquer valor. É outro engano dizer assim: a viuvinha lançou só uma moedinha, né? Era pouquinho, mas ela lançou. Gente, era pouquinho para você e para mim, para ela era muito dinheiro, certo? Então assim, pastor, eu não tenho nada, não tem problema. Muitas vezes eu estive na igreja sem ter nada, mas você tem fé no coração, não tem? Você tem um pedido a Deus, não tem, nessa noite? Você vai colocar ele aí dentro, pela fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento do que se espera e a prova do que se não vê. Romanos 4:17 diz que Deus chama a existência aquilo que não existe. Amém? Então, mesmo que você não tem problema. Você é querido aqui não por aquilo que você tem, mas pelo que Deus fez na tua vida. Você vai colocar a tua fé e dizer: Deus, eu não tenho nada, mas eu vou buscar o meu milagre e você vai trazer o envelope e vai entregar aqui. Pastor, não crê nisso, então vai colocar o envelope de volta, não tem problema, certo? Mas você que crê, fique em pé, por favor, no nome de Jesus. Tem o QR Code atrás da cadeira, tem o Pix, aquilo que Deus moveu no seu coração, faça, né? Pastor, eu trouxe o meu dízimo, pode trazer aqui, irmão. Ser dizimista é ser um abençoador. Tem uns loucos dizendo que quem dizima está debaixo da maldição da lei, só se for da lei da mãe dele, porque na palavra de Deus diz que uma pessoa dessa é uma pessoa que tem poder para abençoar e para receber aquilo que Deus tem para ele. Amém. Certo? Amém? Mas tem gente que é tão satânico que ele não faz nada, ainda proíbe os parentes de fazer. Isso é uma pessoa que é usada por Satanás. Ninguém te obriga a nada, mas agora a pessoa interferir naquilo que as pessoas creem e acreditam, isso é demoníaco. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Então, eu gostaria que você orasse comigo nesta noite e cresça de fato. Pastor, não tem nada. Você tem, querido, você tem fé nesse Deus? Amém. Amém? Eu queria chamar o presbítero Antônio aqui, ele vai orar. Você pode trazer suas ofertas aqui. Depois de você trazer, ele vai orar e vai crer comigo e contigo, certo? Não, você pode ficar aqui, presbítero. Amém? Você pode vir trazer sua oferta. Se você tem o seu envelope, pode trazer. Tem algum louvor para colocar aí? Pode começar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, Ele te ama. Fidelidade
mesmo que o homem seja infiel, tu não mudarás. O Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da minha vida, o Deus que não há variação nem mudança. A terra e o céu tudo pode passar, tu és o mesmo e não mudará. Eternidade, a eternidade, fiel sempre será. Aleluia. Amém, Fiel sempre será. Jesus. Deu a voz a Jesus, amado? Agora você que é o profeta de Deus, você vai estender a mão para cá e vai profetizar. Talvez você não saiba, mas aqui tem coisas que só Deus pode fazer. E Ele fará no nome de Jesus, amém? Graças a Deus, igreja do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus e Pai, Deus poderoso, Pai, diante de Ti quero colocar cada entrada, cada oferta, cada dízimo, Pai, e cada propósito que foi colocado no coração de cada pessoa dentro desse envelope, Pai. Diante do Senhor, Pai, eu declaro abençoado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que grandes bênçãos chegarão na vida de cada pessoa aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, aumenta a sementeira de cada vida, Pai, em nome de Jesus. Multiplica, Pai, em nome de Jesus. Faça algo grandioso, Pai, que ainda esta semana pessoas tenham respostas do Senhor, Pai, que ainda esta semana milagres aconteçam, Pai, em nome de Jesus, que ainda essa semana, Senhor, a provisão do céu venha para cada pessoa, Pai. Eu declaro essas entradas abençoadas, consagradas ao Senhor, Pai, e atua o Senhor e o teu poder sobre a vida de cada um e abençoe cada irmão, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém, glória para o Senhor. Amém, obrigado. Mas você pode sentar por um pouquinho. Eu corri bastante, mas não comi o suficiente. Mas eu queria ver se o pastor Luciano pode ler um versículo para nós. Pode, pastor? O senhor deixa? Ler um versículo, falar algo do que tem no coração, por uns minutinhos, né? Ela pregou lá na Itália esses dias, tá, gente? É chique o negócio, viu? E aqui, minha filha, fale algo do coração de Deus para a igreja. Paz do Senhor Jesus na igreja. Amém. Deus faz cada coisa na vida da gente, né? Amém. Jesus é maravilhoso. Gratidão a Deus pela vida dos pastores, pastor Fábio, minha esposa, Deus continue abençoando, a pastora Cida. Um casal de amigos que Deus nos deu. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério. E eu me sinto feliz com o que Deus vem fazendo neste lugar através da vida de vocês. E eu quero dizer para você que você escolheu o melhor lugar para você estar nessa noite. Eu me sinto feliz de ver o povo adorando a Deus, independente de placa, que você esteja servindo ao Senhor, sendo grato, né, contribuindo com a obra do reino, para que possa alcançar mais e mais vidas, para que possa ter mais pessoas libertas adorando ao Senhor. Eu fiquei muito feliz aqui de ver a Érica. Deus continue abençoando a sua vida. Até cutuquei ali com meu esposo, falei, ai que bênção, ela é família, né? Esposa, filha. Deus continue abençoando grandemente a sua vida, sua empresa, sua família, em nome de Jesus. Uma Rosa, também vi a Cris, alguns rostinhos conhecidos, né? Pela bondade de Deus, nós ficamos há 3 anos e meio aqui em São Miguel. Mas, irmãos, eu quero deixar para vocês aqui, só para meditação, o versículo Romanos 11, versículo 36, que o apóstolo Paulo escreveu: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Amém. Deus, ele é maravilhoso. Ontem à noite eu estive, pela bondade de Deus, ali na vigília, e eu quero compartilhar com vocês rapidamente um testemunho que o pregador ali, ele
testemunhou para nós que estávamos ali. Ele passou uma situação que ele perdeu o pai e depois o irmão dele ficou enfermo. E ele, um profeta de Deus, um servo abençoado, que dedicou praticamente a vida dele toda para a obra, para o reino, vive de campanha de oração, de propósito, de jejum. E ele clamou a Deus por muito tempo para Deus curar o irmão dele. E Deus não curou. Deus colheu. E diz ele que ele foi para a igreja e fez uma semana de campanha. Todo dia ele orava: Senhor, me mata, me mata, me mata e me mata. Todo dia, era a oração dele. Me mata, me mata, me mata e me mata. Porque ele não via mais sentido, porque ele tinha pedido, que ele queria que Deus curasse o irmão dele. Deus escolheu. Quando foi um dia, passou uma senhorinha e convidou ele para ir tomar um café. E ele disse: se o seu esposo estiver, pode marcar tal horário que eu vou. E assim ele foi. E diz ele que quando chegou lá, ele ficou esperando ela pedir. Diz ele que veio na mente dele assim, na hora: me convidou para vir tomar um café, só porque sabe que eu sou o profeta do Senhor e quer que eu profetize bênção na vida dela. Ele só pensou. E Deus tomou aquela mulher. Não questione mais com o meu agir. Foi eu que colhi o teu irmão, porque foi da minha vontade. E eu faço como quero. Porque lá na frente ele ia se desviar da presença do Senhor. Então eu preparei ele e eu colhi. E eu vim embora refletindo aquele testemunho. Nem sempre Deus vai fazer o que nós queremos. Nem sempre Deus vai dar aquilo que nós pedimos. Ah, mas é porque está me faltando fé? Ou é porque eu estou orando pouco? Ah, eu sirvo a Deus há tantos anos e Senhor, eu quero tal coisa. Vai ter coisas que o Senhor vai te entregar. Vai ter coisas que o Senhor vai te dar. Mas vai ter coisas que você vai pedir e você não vai receber. E nem por isso Deus vai deixar de ser Deus. E nem por isso você vai deixar de servir a Ele. Porque assim como o apóstolo Paulo disse aqui em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Ele é o princípio e ele é o fim. E vai ter coisas, querido, que ele vai fazer na sua vida, que você vai ficar tão maravilhado, tão feliz, que você vai dizer assim: meu Deus, isso. Estava eu testemunhando hoje ali para o casal de pastores. Mês passado, Deus, pela bondade dele, cumpriu uma profecia, uma promessa. Há mais de 20 anos atrás, quando eu ainda era solteira, jovem, Deus usou um dia uma missionária de Cuiabá, estava aqui em Rondônia fazendo missão. Ela disse para mim assim: eu tenho um propósito contigo, e eu vou te levar em vários lugares do Brasil e fora dele. No dia eu não entendi nada. Pensei assim: eu? Tenho dinheiro para pagar passagem para andar de ônibus nem no meu estado? Fora do Brasil? Deve que errou de caminho ali. Essa profecia não era para mim, não. Eu confesso, no dia eu ri. 20 anos se passaram e Deus realizou. Amém. Pela bondade do Senhor. Eu falo isso não é porque eu sou merecedora, mas porque o Senhor é fiel. Vai ter coisa que você vai pedir e quem sabe, talvez você não vai receber. Mas o que Ele te prometer, isso você pode ter certeza que você vai receber. Porque Ele é fiel. Então, se Ele te fez uma promessa, fica firme, fica na dispensação, persevera. Tem lutas, tem dificuldade, tem afrontas, quem sabe às vezes decepções, frustrações, né? Ser cristão verdadeiro, ligadinho na videira, não é fácil não. Tem dia que é difícil, tem dia que as lutas vêm, que a carne dói, e dá vontade só de chorar e não ver ninguém, né, pastora Cida? Não é assim? Mas Deus é fiel, Ele é conosco. Ele é conosco, isso é o que importa. E Ele vai ajudar você a vencer. Seja lá o que você estiver passando.
passando. Persevera. Persevera, irmã Rosa. Persevera. Vale a pena servir Jesus. Aleluia. Porque Ele é fiel. E a maior e a melhor promessa que nós recebemos do Senhor, por onde eu passo, eu sempre falo, amor, não me coloca para pregar, que eu não sei pregar. Chegamos na Espanha, em Madrid, ele disse, amor, você vai pregar. Eu falei, amor, eu testemunho de Jesus que Ele fez na minha vida a noite inteira. Mas eu não sou pregadora. Mas eu tenho testemunhos, porque Deus Ele já fez grandes coisas na minha vida. Amém. Passei por 2 cirurgias do coração, e se hoje eu ainda estou de pé aqui, vocês me vendo aqui vivinha, é porque a misericórdia do Senhor é na minha vida. Aleluia. Quantos vasos o Senhor já usou para me dizer, era para você já estar debaixo da terra? E o Senhor tem me poupado, tem me preservado vida, para quê? Para testemunhar do amor dEle, do amor de Jesus, porque Ele é maravilhoso. E a maior promessa que nós vamos receber dEle é a salvação. Porque aqui nesse mundo tudo passa muito rápido. E a palavra do Senhor, Salmo 90, diz que passou de 70 anos é cansaço e enfado. Parece que ontem eu tinha 20, eu já estou com 40, esse ano já faço 42. O meu 70 já está chegando. E eu quero deixar um legado de algo que eu contribuí para o reino do Senhor. Porque é para isso que Ele nos fez, para contribuir para o reino. Para que você veio ao mundo? É só para enfeitar, porque você é muito bonita, muito bonito? Não, é para o Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. E o Senhor nos levou ali, mês passado, pela bondade dEle. Vou resumir aqui, senão eu tomo todo o tempo do pregador. E estivemos ali em Madrid, na Espanha, no congresso CIBEU, um congresso do Círculo de Oração da Europa. E depois fomos para a Itália, ali em Roma. Tivemos ali o privilégio de visitar ali alguns lugares. Eu disse para o meu esposo assim, amor, que lugar triste, pesado, né? Ali na prisão, onde foi a prisão do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, ali no Coliseu, onde quantos cristãos ali morreram, né? Mas não negaram o amor de Jesus, não negaram a Cristo. E eu disse para o meu esposo assim, eu falei, amor, acho que eu estou voltando para o Brasil mais crente, porque lá, quantas pessoas, às vezes até nós mesmos, por uma mínima coisa ou por nada, nós queremos já desanimar e deixar de servir a Jesus. Quando a gente olha o que os primeiros cristãos passaram, o que os discípulos, os apóstolos passaram e não negaram, e às vezes aqui por mínimas coisas nós queremos desistir. Então isso nos causa até um certo constrangimento do quanto nós às vezes somos falhos. Mas que o Senhor Jesus nessa noite venha te fortalecer, venha te dar graça, venha te dar renovo, venha te dar força. Em nome de Jesus, que você continue mais firme a cada dia, que você não olhe para os obstáculos, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas que você siga avante, porque o nosso alvo é o céu. Aleluia. Amém? Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Menina, mulher prega, né? Amém? Nós vamos com muita alegria receber o pastor Claudinei. Pode ficar, Vasco. Deixe Deus na tua vida. A responsabilidade é maior depois que eu deixei a mulher falar, né? Amém? Você pode ficar em pé. Coloca as tuas mãos para cá. Abençoe esse homem de Deus, amém? Esse homem chegou na cidade dele, pegou a igreja com tanta dificuldade. Em 2 anos o negócio mudou de uma forma extraordinária. Quem é filho de Deus, onde ele chega, amado? No deserto, vira a terra prometida. Amém? Aleluia. Senhor Deus, nós queremos abençoar o teu filho, Pai. Que a unção do Espírito Santo desce sobre ele. Usa ele, Pai, para abençoar os teus filhos aqui, nesta noite, aqueles que estão nas redes sociais também. Em nome de Jesus. Que o Senhor use ele sem medida nesta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar, por favor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Gratidão a Deus nessa noite, por esta oportunidade de poder estar aqui com vocês. Confesso que não é fácil para a gente que pastoreia a igreja sair, e às vezes a gente acha que a igreja só anda se nós estiver lá, né?
mas é uma bobeira nossa do ser humano, é a igreja de Cristo, e Deus nos dá obreiro, né, para ficar na direção. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio, pastora Cida, esse casal abençoado que Deus nos presenteou. E engraçado, irmãos, que nós moramos aqui 3 anos e meio, olha para vocês verem o que é a vida de pastor. Nesses 3 anos e meio nós não tivemos, a não ser contato por telefone. E depois que eu saí daqui, a gente se tornou um grande amigo, né? Foi morar numa casinha que a gente tem ali, passa bastante raiva comigo, porque a casa moia bastante, mas nisso nasceu uma grande amizade, né? Sou grato a Deus pela vida deles. A irmã Rosa, que está nos dando a bondade de estar aqui cultuando, trouxe os amigos, também estou vendo ali o Gil, a esposa, a Cris, a família, umas pequenininha que estava aqui, que é amiga da Lorena, e mais alguns rostos conhecidos. Somos muito gratos por essa igreja tão bonita, tão amável. E eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus com você nesta noite. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos. Versículo 1 e o versículo 2. E nós vamos meditar numa palavra a qual o Senhor coloca no meu coração nesta noite, nesses minutos que nos faltam. Acho que até meia-noite está bom, não, pastor? Passar disso não. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Verso 3 vai dizer: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a vestiu com barro e betume, e pondo nele o menino, o pôs no junto à margem do rio. Irmãos, eu estava estudando uma outra palavra para poder direcionar os irmãos, mas Deus me ministrou esta palavra no meu coração. E é um texto que vai falar muito conosco, já falou muito comigo. Inclusive eu alcancei uma libertação muito grande através desta palavra, e eu quero transmitir ela para você nesta noite. Nós vemos uma história que tinha tudo para dar errado, mas quando nós confiamos naquele que nos chamou, ainda que é improvável, Deus faz com que dê certo. Amém. Os caminhos de Deus, irmãos, não são os nossos caminhos. Nós vamos ver que Moisés, ele vai nascer em um tempo improvável. A Bíblia diz que seu pai conhece sua mãe, só que nesse período havia uma lei de Faraó que era para as parteiras matar os meninos que as hebreias gerassem, os que nascessem, que as parteiras fossem fazer o parto, elas tinham que matar. Porém, elas temeram a Deus e não obedeceram à lei de Faraó. E elas vão dizer que as hebreias eram muito rápidas, né? Quando chegava lá, os meninos já tinham nascido. Então ele vai ordenar aos seus soldados que pegassem todos os meninos homens e lançassem no rio, e preservassem as meninas mulheres. Então nós vamos ver que Moisés, ele nasce num período muito difícil, um período que antes mesmo de nascer, a sua vida já estava com sentença de morte. Tinha tudo para dar errado para Moisés.
E por que eu vejo que essa história parece muito comigo e com você? Porque muitos aqui, antes que viesse ao mundo, já teve complicação no parto, já sofreu, quem sabe, alguns sintomas de aborto no ventre da mãe, já foram abandonados de alguma espécie e sofreu tantos traumas que essas feridas, talvez ela não cicatrizou ainda e isso está impedindo você romper na vida. Eu aprendo que esta palavra nos ensina, a Bíblia vai nos falar do livre-arbítrio, mas algumas coisas nós não temos direito de escolher. Um exemplo, se nós pudéssemos mudarmos o nosso tempo de nascer, você acha que Moisés nasceria nesse tempo? Correndo risco de morte? Outra coisa, se você pudesse escolher a família que você fosse nascer, você queria ter nascido na sua família? Nem todos amam, irmãos, mas é a família que Deus te deu. Então seja grato, porque Deus te colocou no lugar certo, na hora certa, e no tempo certo, e para o momento certo. Então Deus, Ele não faz nada errado, Ele não erra nos seus projetos. Às vezes nós que não entendemos os planos de Deus na nossa vida. Quando eu olho para esse texto, você vai observar que toda mãe, ela tem sonho de ter filho. E um filho varão, naquele período, naquela época, era o sonho de qualquer homem, de qualquer mulher. E Moisés nasce bonito, formoso. Só que, porém, a mãe pega esse menino no colo, mas ela não pode criá-lo. Ela não pode ver ele crescer. A Bíblia vai dizer que ela tem que pegar esse menino e soltar num rio, porque a lei era que os soldados viessem e lançassem esses meninos para morrer. Mas eu creio que essa mãe, ela senta no seu coração, se for para soltar o meu filho, quem vai soltar vai ser ele. E ela prepara ali uma arca, uma espéciezinha de um barquinho, e coloca esta criança dentro de um barco. Aos nossos olhos, irmãos, seria impossível esta criança sobreviver. Mas olha o que Deus faz. Ao mesmo tempo que a mãe está colocando Moisés na água, Deus está colocando no coração das filhas de Faraó para ir se banhar. Então, quando você está aqui no culto, adorando o Senhor, às vezes com tanto problema que você saiu de casa não sabendo como resolver, mas você veio render o seu culto a Ele, Ele já está trabalhando por você. Ele já está pelejando por você. Aleluia, porque a palavra vai dizer que enquanto nós dormimos, Ele vela por nós. Olha, Deus recebe isso. Oh, Deus Santo. A mãe está colocando o menino chorando, e no seu pensamento, nunca mais eu vou vê-lo. Mas Deus já estava preparando um caminho. Amém. Para esta criança. A Bíblia vai dizer que ela vê aquele barquinho, ela vê o Moisés chorando, e o coração dela se move. E nisso, Miriam, muito esperta, já estava lá cuidando. Ela falou: olha, eu sei de uma mulher que está, com os peitos cheios de leite ali, pronto para amamentar. Aí, irmãos, olha que história linda. Vai lá, buscar a mãe de Moisés, e fala: agora nós vamos te dar um salário, você vai cuidar dele. Ela recebeu para cuidar do próprio filho que estava com a sentença de morte. E a Bíblia vai dizer que depois que ele fica grande, devolve ele para a filha de Faraó. Agora Moisés, ele vai crescer no Egito. Ao nosso linguajar, Moisés estava crescendo no mundo, sendo formado no mundo, preparado no mundo, mas para trabalhar para Deus. Quando eu me converti, pastor, eu achava que para mim ser pastor eu tinha que ter nascido no lar evangélico, nunca ter tocado em nada da
nas coisas do mundo. Então eu tive uma dificuldade muito grande para me aceitar no ministério, porque eu me converti com 28 anos. Eu já tinha conhecido algumas coisas do mundo, e muitas sequelas que a vida tinha causado em mim, que me feria, e eu dizia, eu não posso ser um pastor. Quando eu me deparei com esta palavra, eu fui curado, e eu entendi o projeto, o processo de Deus trabalhar na minha vida e na sua vida. Então tem coisa, amados, que acontece na sua vida, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus não está te vendo, é porque Deus está te formando. Amém. É porque Deus está preparando você para algo específico. Entenda que Moisés, ele cresce, ele tem os seus melhores estudos do momento, ele é formado como um homem de batalha, e quando surge uma situação, ele vê lá 2 soldados brigando, um egípcio, judiando do seu povo, ele vai lá e mata, enterra na areia. No outro dia ele vai lá e repreende os 2 que estavam brigando novamente. Ele vai dizer, vai fazer igual você fez com o outro, vai matar e vai enterrar. O que Moisés faz? Foge. Só que Moisés foge, ele vai para um deserto, e é no deserto que Deus trabalha. Quando você acha que você está sozinho, que você está esquecido, que não tem ninguém por você, Deus está trabalhando por você. Amém. A Bíblia diz que ele está lá na beira de um poço, chega as filhas de Jetro para pegar água, pastoras de ovelha, para dar água para as ovelhas, e os outros pastores querem impedir elas. Ele entra na cena, ele cuida delas, defende elas, e ainda tira água, ajuda elas, e quando elas voltam para sua casa, ela vai dizer para o seu pai. Seu pai diz, não, busca ele, traz ele para comer conosco. E ali surge-se um casamento. Para resumir, ele vai apacentar ovelhas agora do seu sogro. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele está lá apacentando, ele deixa as ovelhas e ele olha e vê lá o Monte Horebe, ele lembra de Deus, dos seus ensinamentos, do tempo que ele estava na presença de Deus. Irmãos, porque ninguém sai e esquece. Você pode ter saído da igreja, você pode ter andado por onde você quiser, mas vai chegar um momento que Deus vai falar, chega de fugir. Quando você é escolhido por Deus, não adianta fugir. Quando Deus te escolheu, que a Bíblia diz que Ele que nos escolheu, não é nós que escolhemos a Deus. Se Ele nos escolheu, Ele já te marcou, Ele já te selou. Você pode sair, você pode ir para onde você quiser, mas vai chegar uma hora que Deus vai cercar os seus caminhos e você vai ter que voltar. Moisés está apacentando, ele sente um desejo de ir no monte, e quando ele olha, ele vê lá algo estranho, ele vê a sarça queimando, mas ela não se consumia. Aquela sarça representava o povo de Israel, e o fogo, a pressão de Faraó ali no povo, judiando do povo. Só que eles clamaram, quando eles clamaram, Deus ouviu. E Deus olha para Moisés e fala, Moisés, é tu, é o improvável. É aquele que não era para ter nascido, não era para ter vivido, é tu mesmo que eu vou usar. Irmãos, o que mais temos no nosso meio hoje são pessoas que não conseguem prosperar no ministério porque não conseguem perdoar o seu passado. Talvez você não nasceu na melhor família, talvez você não teve a oportunidade de conhecer pai e mãe, de repente você morou numa casa que você foi muito judiado, foi abusado, sofreu, quem sabe, estupro e tantas outras coisas mais. Mas a notícia que eu venho trazer para você hoje, olha você aqui. Se você está aqui, com certeza há um projeto de Deus na sua vida. Amém. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana de uma mulher, missionária Sara. Ela sofreu 32 estupros na rua. Ela apanhava dentro de casa, ela fugiu para a rua e chegou na rua, ela passou por 32 estupros.
se envolveu com drogas, se atirava na frente do carro para se matar, porque ela passou a odiar a vida dela. Até que um dia ela entendeu que não adiantava teimar com Deus. Toda situação que nós passamos tem um porquê. Por mais difícil que a sua caminhada foi, por mais difícil que quem sabe está sendo a sua vida, há um propósito de Deus na sua vida. Amém. E quando nós entendemos isso e perdoamos o nosso passado, nós entendemos que fica mais fácil para nós caminharmos com Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós achamos que a vida com Cristo é só facilidade, que nós não podemos sofrer, que nós não podemos ser traídos, que nós não podemos passar por humilhação, que nós não podemos passar por situações financeiras. Mas quando nós somos chamados por Deus, Deus ele faz uma promessa, mas nós temos um caminho para passar. Jeremias era apenas uma criança. A Bíblia diz que o Senhor fez uma promessa para ele ainda no ventre, e falou para ele que ia usar ele. E ele vai dizer: eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. O Senhor diz: abre a tua boca que eu falo. Imagina Jeremias, uma criança que não quer receber essa promessa, irmãos. Eu vou abrir a boca e Deus vai falar. Isso no capítulo 1. No capítulo 20, a partir do verso 7, verso 8, você vai ver Jeremias amarrado num cepo e levando uma surra. A Bíblia diz que o couro das suas costas ficou tudo dilacerado, cortado. Ele apanhou. Ele era um profeta. Ele ficou nu, expondo as suas vergonhas, e quem bateu era o próprio sacerdote. A Bíblia vai dizer que Jeremias, ele está ali, todo machucado, não aguentando de dor. Ele vai dizer: eu não vou mais falar de ti, eu não vou mais pregar a tua palavra. Só que quando ele estava dizendo isso, ele vai dizer: e veio a minha palavra do Senhor, e ela queimou no meu coração e nos meus ossos. E Jeremias vai dizer: eu não posso parar de falar do teu amor. Amém. Irmãos, independente da situação, independente do que você passou, você não pode ficar olhando para o seu passado. Mas olha, se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele tem um projeto grandioso na sua vida. Então levanta a tua cabeça, continua pregando, cantando, profetizando e dizendo que Jesus é bom. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós não somos, irmãos, coitadinhos, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós não podemos ficar passando a bola para outro. Todas as vezes que surge uma oportunidade, manda o irmão, manda a irmã. Tem mais capacidade. Deus escolheu você. Aleluia. E se Deus te colocou na onde você está, é porque é para você fazer o que Ele tem para ser feito. Aleluia. Seja lá no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja na igreja. Ah, pastor, mas é porque o senhor não conhece a minha vida. Irmãos, todos nós temos um passado. E quando você sentar para ouvir a história de alguém, você vai ver que a sua não é nada. O pastor acabou de dizer aqui do homem que foi morto e viveu. Nesse período aqui, irmãos, era sofrimento. O povo é levado a cativo. Ezequiel está lá, triste, desanimado. No capítulo 8, ele vai dizer: estava eu assentado, junto com o sacerdote. Assentado dá para nós uma sensação de conforto, acomodismo. Não estou nem aí, já que viemos para o cativeiro, não vamos fazer nada. Aí de repente ele vai dizer: e veio a mão do Senhor e me pegou pelos cabelos, aleluia, e me levou. Irmãos, quando Deus te escolhe, se você fugir, você só vai perder tempo. Você só vai atrasar as promessas de Deus na sua vida.
é gemendo, é chorando, mas vai e faz o que Deus te chamou. Aleluia. Deus tomou Ezequiel pelos cabelos e disse: Ezequiel, vai pregar, vai anunciar a palavra. No capítulo 24, se não me falho, Ezequiel vai dizer: eu preguei de manhã, à tarde a minha mulher morreu. E Deus falou para ele: sabe o que? Tu não vai chorar. Não é para derramar uma lágrima. Já imaginou, pastor Fábio? Tu não vai derramar uma lágrima. E ele vai dizer: eu preguei pela manhã, eu profetizei pela manhã. Quando é à tarde, Deus tirou aquilo que agradava aos meus olhos. Ele era apaixonado pela sua esposa, mas Deus tirou. E aí? Tem coisas, irmãos, que Deus tem que tirar. É a vontade dele, tudo é para ele. Tem situação que Deus vai fazer nas nossas vidas. Isaías vai dizer no capítulo 6 que ele viu a glória de Deus depois que Uzias morreu. Mas olha que bom, Uzias morreu, mas ele viu a glória de Deus. Quem sabe se Uzias estivesse vivo até hoje, ele estava até hoje sem ver a glória de Deus. Ezequiel está sofrendo, mas Deus estava usando, Deus estava trabalhando na vida dele. Quando você vai para o capítulo 37, você vai ver Ezequiel dizendo: e fez-me andar pelo vale de ossos secos. Essa palavra fez, irmãos, eu não quero ir, mas o Senhor está me fazendo. Eu não quero ir, mas o Senhor está me mandando. Quem sabe Ezequiel estava dizendo: eu estou de luto, Senhor. Eu estou sofrendo, eu perdi a esposa que eu amava. E Deus estava olhando para ele e estava dizendo: Ezequiel, tu está de luto por uma. E olha aí, esse vale de ossos secos representa a nação de Israel, que me adorava, que me louvava, que estava na igreja, mas viraram as costas para mim. Morreu. Porque quem vira as costas para Deus, irmãos, está sem vida. Simplesmente somos um corpo andando pela rua. Mas entenda que Deus, ele vai olhar para Ezequiel naquela situação e vai dizer: pode reviver esses ossos? A resposta de Ezequiel é muito sábia, mas porém dá uma sensação assim que ele: tu que sabe, Senhor, não tem nada a ver com isso. Deus vai dizer: eu que sei. Mas quem foi chamado para profetizar foi você, foi você, foi você. Aleluia. Independente da sua dor, profetiza. Independente do seu choro, profetiza. Aleluia. Se Deus te chamou, irmãos, não importa a família que você nasceu, não importa o seu passado, mas se Deus te chamou, glorifique a Ele, honre a Ele, exalte a Ele, dê o seu melhor para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus santo é o teu nome. Moisés era alguém que, se fosse olhar para as condições humanas, ele não tinha condições de liderar o povo. Mas Deus escolheu ele. E aí nós perguntamos assim: mas no meio de tantas pessoas, por que eu, Senhor? Eu fiz muitas vezes essa pergunta para Deus. Por que eu? Simplesmente Deus escolhe. E se você se sente escolhido de Deus, seja grato. Aleluia. Seja grato. Não é porque nós merecemos, não é porque falamos bonito. A Bíblia diz que Moisés tinha dificuldade de falar, mas ele foi escolhido para liderar o povo. Aleluia. Então, se você foi escolhido, seja grato. Aleluia. Venha para o culto e louve, dê o seu melhor louvor, dê o seu melhor glória, dê a sua melhor oferta, honre ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o seu tempo passa. Assim como passaram o tempo dos profetas.
Passaram o tempo dos patriarcas, o nosso também vai passar. Daqui uns dias é os pequenininhos que está aqui, que vai estar aqui no nosso lugar. E nós vai dizer assim: podia ter feito e não fiz. Podia ter abraçado e não abracei. Podia ter ajudado e não ajudei. Ei, o seu tempo está passando. Este culto amanhã ele já não volta mais. Então a sua oportunidade de adorar, de perdoar, de glorificar é hoje. Se Moisés fosse olhar para o seu passado, ele ia dizer: Senhor, eu não posso. Por quê? Porque eu fui criminoso. Mas quando ele viu a sarça, irmão, ele diz: eu vou me virar. Essa palavra quer dizer também conversão. Ele estava indo numa direção e ele viu. O Senhor está dizendo para você nessa noite: até quando você vai querer andar do seu jeito, fazer do seu jeito? Você precisa virar. Você precisa voltar e pegar o caminho que você deixou. Você precisa voltar e entender que guerrear com Deus é bobeira, é sofrimento. Pegar a direção com Deus, irmãos, tudo é mais fácil. Quando Deus olha para Moisés, vai dizer: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que este lugar é santo. Moisés, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, esquece o seu passado. Vamos fazer uma vida nova daqui para frente. Aleluia. O seu passado ele te serve para quê, irmãos? Para te amadurecer. Ficar lamentando não vai resolver. Ficar lembrando em alguém que já se foi não vai trazer de volta. Se já saiu do seu caminho, é porque não servia para andar contigo. Ande com quem Deus está colocando do seu lado. Aproveita o tempo que Deus está te dando. Não chore por aquilo que Deus te tirou, Deus permitiu. Quantas pessoas que perderam uma empresa, fica se lamentando por ela a vida toda. Comece de novo. Abrace a oportunidade de novo e vá em frente. Moisés agora ele vai voltar para o Egito, mas não como um fugitivo, mas ele vai voltar como um profeta, como um homem de Deus. Aleluia. Deus ele vai te levar em muitos lugares que talvez você passou sendo humilhado, principalmente dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas ele não vai te levar lá mais como um frustrado, como alguém que recebeu palavras de maldição, dizendo: você não vai dar em nada, você não vai vencer, você não vai ser nada, você não passa de um burro. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos isso dentro dos nossos lares? Mas Deus vai permitir você voltar lá como uma mulher de Deus. Aleluia. Como um homem de Deus. Glória a Deus. Para profetizar bênção e libertar pessoas que estão cativas, dependendo de você. Havia uma congregação inteira nas dependências de Moisés. Eles estavam clamando com Deus, mas Deus estava usando Moisés para libertar eles. Talvez você saiu da sua casa humilhada, até escorraçada. Tem uma história que eu posso falar aqui, não vou citar nome, mas que nós estamos vivendo agora. O pai, 3 filhos, uma filha, só deu herança para os homens, a mulher não tem direito de herança. Aquele crente brabo. Passou-se os anos, a filha que ele não deu herança. Surgiu um câncer nele. Os filhos que recebeu herança, ninguém nem está aí. Quem é que foi cuidar? Quem é que está lá orando todo dia, acompanhando pelo hospital, recebendo dentro de casa?
Deus, Ele muda, irmão, o cativeiro quando nós confiamos. Talvez você foi abandonado, mas Deus, Ele cria situação para que as pessoas entendam que Deus, Ele é na sua vida. Aleluia. O que nós não podemos, irmãos, é ficar preso no passado. Ah, me feriram, perdoa. Me machucaram. Irmãos, machucado só fica sangrando se você ficar mexendo nele. Se você não mexer, ele vai virar uma cicatriz. Por um tempo você vai olhar, ela está ali, mas vai passar um tempo, você vai olhar, já não faz mais diferença. Você precisa levantar a cabeça e dizer: eu confio naquele que me chamou, e se ele me chamou, eu posso todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos vencer, irmãos, e para vencer é caminhar com Cristo. Amém. Pode uma mãe ou uma mulher que gerou o seu filho esquecer dele, mas todavia o Senhor não esquecerá de ti. Aleluia. Se coloca de pé. Se coloca. Tem como a pastora louvar, pastor? Eu acho que o Thiago vai cantar feliz para você. Vai? Então, não pode. Já pediu? Tá no jeito. Playback. Playback tá no jeito. Foi baixar aí? Deu certo, pastora. Deu tudo certo. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos num culto de família. Entenda que, por mais que você talvez não consiga ver, mas tem alguém lá na sua casa que depende de você. Aleluia. Alguém que olha para você e te vê como um herói, como alguém de fé, e precisa de você para caminhar. Talvez você não percebeu quantas pessoas se espelham em você, e você precisa transmitir para essas pessoas um caminho para eles trilhar. E se você parar, muitas pessoas vão parar também. Se você desistir, muitos vão desistir. Moisés, ele tinha a oportunidade de dizer para Deus: eu não quero, eu não vou obedecer. Mas quando você obedece, Deuteronômio 28 vai dizer que todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Amém. Glória a Deus. Bendito será na cidade, no sítio, na onde você colocar as plantas dos seus pés. Amém. Glória a Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, Aleluia. sua casa vai ser um pedacinho do céu. Aleluia. Quando você obedece, quando você ouve a palavra de Deus. Amém. Está doendo, mas eu vou continuar fazendo. Amém. Imagina Jeremias com as costas todas machucadas. Sentiu vontade de parar, mas quando a palavra queimou no seu coração, ele disse: eu não posso parar. Jesus estava orando e vai dizer: Senhor, Pai, passa de mim, se possível, esse cálice. Mas quando ele tem uma visão espiritual e vê eu e você aqui, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Ele não desistiu por causa de mim e por causa de você. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu Não é nome. porque você passou tanta humilhação, não é porque você sofreu tanto trauma, que você vai parar. Deus está visitando você hoje. Aleluia. Glória a Deus. E a sua história vai servir como alimento para Amém. Eu outras pessoas. creio. Glória a Deus. Aleluia. Eu venho de uma família que teve de tudo nela. Abusos. Tenho 4 irmãs. Todas as 4 passou por esse processo. Fui chamar meu pai de pai depois que eu já estava casado, servindo a Deus. E um dia ele bateu na minha porta depois de 20 anos. Porque o hospital não recebia ele por causa da idade. Com o câncer, não urinava mais.
E aí lembrou que tinha uma família. E ele bateu na minha porta. E nós acolhemos, perdoamos. Todos que passou por um processo de abuso, perdoou. Ele, eu posso dizer que ele foi um morto ressuscitado. Aleluia. Glória a Deus. E depois daquele dia, irmãos, Deus mudou o ciclo da minha família. Amém. Quem vivia na miséria hoje tem casa, tem carro. Por quê, pastor? Porque nós colocamos um ponto final naquilo que nos machucava. O dia que você decidir liberar perdão do seu passado, minha mãe me feriu, meu pai. Tem coisas tão pequenas, irmãos, que nos machucava. Você sabe o que me machucava, pastor? Eu estou sentindo de falar isso aqui. Algo pequeno que o meu pai fazia comigo. Quando eu era criança, eu tinha 5, 6 anos. Ele acordava nós para ir pedir as coisas emprestadas no vizinho, que nós éramos de uma família muito pobre. 5 horas da manhã ele chegava na cama e ele grudava no dedão do pé. E do jeito que ele grudava aqui, ele puxava. Já saía com as mãos assim para não bater a cabeça no chão. E já tinha que levantar e sair correndo. E isso me feriu muito tempo. Isso me machucou muito. Sempre eu lembrava dessa história. Hoje ela para mim não importa mais. Aleluia. Só é a minha história. Por quê, pastor? Porque eu perdoei. Aleluia. Aquilo que te traz dor, se você não perdoar, vira um câncer. E isso vai te matando dia após dia. Deus está dizendo para alguém nessa noite: perdoa. Você é um instrumento, você é vaso. Aleluia. Você está aqui porque Deus, Ele quer te usar, mas é necessário você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração, colocar a sua casa em ordem, para que as promessas de Deus cumpram na sua vida. Nós não podemos carregar desejo de vingança e nem ódio no nosso coração. Pode soltar, filho, louvor. Eu quero que você feche os seus olhos, adore a Deus, enquanto a pastora volta. Glória a Deus. E eu quero te convidar, você que está perto, a reconciliar com Jesus essa noite. E você deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. Pastor, eu parei. Ninguém fica parado. Ou nós estamos caminhando para o céu, ou estamos caminhando para o inferno. Mas ninguém fica parado. Nesta noite é uma oportunidade para você se render aos pés do Senhor. Você que está sofrendo por algum trauma nesta noite, Jesus quer curar a sua alma. Se você quiser vir aqui com permissão do pastor, eu quero orar por você. Você que está enfermo, você que sentiu que esta palavra falou com você nesta noite. Você que precisa reconciliar com Jesus. Você que precisa caminhar novamente com Jesus. Eu quero orar por você, para que Jesus cure feridas que está aí dentro, te machucando. Você precisa nascer de novo. Oh, Espírito Santo. Jesus,
Aleluia, irmãos. Continua orando, querido. A presença gloriosa de Deus nesse ambiente. Estenda tua mão para cá, você que está aí. Você é passivo, você faz parte desse mover. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vive, Ele reina para sempre, eternamente. Bendito seja o Senhor que trouxe você aqui para escutar o que Ele tem falar com você. Exaltado seja o Senhor Deus. Bendito seja o Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Graças te damos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos dar um aplauso a Jesus, amém? Você vai sentar, por favor, querido. O Michael quer cantar o louvor do pastor? Tá, Michael.